Com base no enunciado, acredito que em uma visão superficial podemos sim analisar como sinônimos os termos cybercultura e cultura digital. Isso por uma visão mais pautada no senso comum que tende a familiarizar, que tende a facilitar uma compreensão desses termos. Todavia, se tomarmos Santaella e Taz como base de apoio para uma análise mais detalhada, teríamos que nos atentar para os fundamentos postos acerca da definição teórica de cada um desses termos e suas especificidades, o que nos leva à conclusão de que cada um desses termos vai ser composto por elementos que diferenciam a forma de interação, a forma de acessibilidade de um termo para o outro. Chegamos à conclusão, então, que ao tomarmos esses dois autores como base dos nossos argumentos, teríamos cybercultura e cultura digital como estágios diferentes desse processo, dessa transição da evolução tecnológica. Fica aqui a resposta da questão número 1 da nossa atividade 3. Santaella, já na gênese do seu discurso, defendia que não podemos considerar o meio como mensagem, mas apenas como veículo transmissor de tal. Taz, por sua vez, já apontou que todo o processo de evolução gera uma determinada inquietude em toda a sociedade. Tal inquietude não seria diferente no processo de evolução tecnológica. Devemos considerar, assim, que a aceitação, a adesão a essas novas vertentes gera nos indivíduos um sentimento de superestimação ou subestimação dos meios. Isso vai depender do grau de acessibilidade, do grau de aceitação, enfim, dos condicionantes postos. E é com base nos condicionantes que tomo para responder a questão posta por Lemos. Afinal, definir cybercultura deve ir além das fronteiras do que está posto em uma visão inicial, claro. Devemos atentar-nos para o fato de que analisar cybercultura está para além de dizer a sua definição vocabulística. É preciso buscarmos uma definição que vai estar enraizada na conjuntura, na totalidade que envolve esse processo. É preciso buscar quais os impactos que tal evolução vai gerar na sociedade. É preciso saber qual a dimensão que essa evolução vai alterar a estrutura social. Enfim, não se trata de dizer apenas cybercultura é ou deixa de ser isso ou aquilo. É preciso analisar a ciência, a técnica, a tecnologia a qual ela está vinculada, para só assim compreender qual o contexto histórico e cultural ao qual ela se refere. Resposta da questão 2 da atividade 3. Para mim, falar em filtrar uma mensagem é o mesmo que manipular. E com base em manipulação, eu devo considerar a análise de Palacios um tanto quanto equivocada. Primeiro porque tudo que é filtrado acaba perdendo nos detalhes um pouco da sua essência. No caso jornalístico, a mídia tem manipulado a mensagem. E tudo aquilo que é manipulado só pode ser visto como uma parte da mensagem, como uma parte da verdade, o que muitas vezes deixa o todo para trás, o que muitas vezes faz aquilo que não é parecer ser, ou faz aquilo que parece ser, na realidade não ser de fato aquilo que se deveria transmitir. Outro ponto que discordo é a questão posta acerca do acesso e difusão. Afinal, a internet promove a interatividade, a troca de experiências, a transmissão do conhecimento. Então, devemos tomar que a internet é um meio de difusão, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Quanto ao acesso, a gente tem acesso àquilo que a gente vai consumir, que a gente vai usar de imediato. Aquilo que a gente pode propagar não é acesso restrito, é difusão de conhecimento. É com base nessa perspectiva que discordo de Taz na resposta dessa questão da nossa atividade. Usar ou ser usado. Eis a questão posta acerca dessa atividade 4. É preciso romper o medo, o distanciamento com as novas ferramentas.
em especial no âmbito da educação. Nós, os operadores da transmissão do conhecimento, temos necessidade de romper os paradigmas e dar ênfase ao acompanhamento de todas as evoluções. Devemos fazer da tecnologia a nossa aliada e não a nossa inimiga. Quanto ao domínio, ele está sujeito ao processo de alienação trabalhado por Marx em sua obra O Capital. Se você se torna fetichizado, se você se torna alienado, ela irá te dominar. Mas a partir do momento que você não se adere, a partir do momento que você desculpa, não se limita a ser um produto do sistema e passa a ser o agente, o sujeito ativo da sua própria história, que você quebra os padrões dessa hierarquia dominante, que você passa a dominar o processo de evolução, você não mais será uma vítima dessa construção, dessa evolução, mas sim um sujeito ativo, capaz de intervir, capaz de utilizar e não ser usado nesse processo. Enfim, nós não devemos nos tornar um mero produto do meio. É preciso aprender a viver e desfrutar do meio antes que este desfrute de você. A questão é essa, é saber utilizar os meios como uma fonte de recurso, como uma ferramenta que vai contribuir na nossa prática cotidiana na educação. É preciso ousar, é preciso abusar, é preciso aprender, é preciso dominar. Linear, multilinear ou não linear? Eis a questão posta através da atividade 5. Será que seguir os padrões de escrita, será que a técnica, os fundamentos que estão postos acerca de uma produção de texto, um texto que siga o padrão adequado, um texto que siga a quantidade de informações necessárias, um texto que siga uma linearidade, será que isso é a garantia da qualidade da mensagem a ser transmitida? Pensar em um texto não linear ou pensar em um texto multilinear é pensar em novas possibilidades, é pensar em um novo campo para a transmissão da mensagem. Trata-se de uma ruptura nos processos tradicionais da escrita. Trata-se da quebra da segmentação definida. É um estágio de avanço na praticidade da transmissão da mensagem. Não seguir a linearidade ou até mesmo produzir um texto multilinear significa novos horizontes na conquista de mecanismos pós-modernos para a eficácia do processo de comunicação. Atividade 5, que encerra o nosso bloco dessa semana.